No espiritismo, que é o que eu mais estudo, eles falam muito sobre a vida após a morte. A pessoa morre, ela vai para o umbral, ela vai para a cidade espiritual, às vezes fica vagando por aqui. No luciferianismo, o que acontece, qual é o conhecimento que vocês têm das pessoas que morrem? O que acontece com o espírito daquelas pessoas que morrem? Segue o mesmo pensamento do kardecismo? E uma outra pergunta, já emendando com essa, se você já viu espíritos, se você conversa com espíritos, e como é a sensação? Os daimons são espíritos. Essa parte, vou começar pelo final. Tá, ok. Tá? Já tive contato com entidades não humanas, a gente pode chamá-lo de inorgânicos, porque eles não são seres orgânicos, são seres energéticos, né? E eles se manifestam de várias maneiras. Eles se manifestam desde como uma presença, uma sensação, uma mudança climática no lugar que você está, e também se comunicam com você. Muitas vezes eles não se comunicam, como é que eu vou falar assim? Eles não falam com você, né? Eles se comunicam telepaticamente com você. E você pode vê-los em algumas circunstâncias, né? Por isso que se usa muito incenso, porque o incenso ele permite criar uma roupagem, sabe? Então eles conseguem atuar naquela fumaça, vamos dizer assim. Meio que se desenha através da fumaça? E aglomeram a fumaça e conseguem ser visualizados. Outra maneira de se visualizar é aquela maneira também do espelho mágico do corpo inteiro, que você faz as invocações e você vai ver ele se manifestar. Então eles se manifestam como sombras, como uma fumaça densificada, se manifestam como vultos, sabe? E às vezes, quando você tem, eu estou falando assim, quando você, aqui no mundo físico, agora quando você tem clarividência, que não é comum à maioria das pessoas, inclusive isso é um artigo muito interessante sobre clarividência, depois até compartilho com vocês, falando que a maioria dos médios tem uma modificação. Sim, eu vi um artigo desse. Eles são geneticamente diferentes, então eles são mutantes, tá? São seres diferenciados. Seres diferentes. Então, quando você tem clarividência, você consegue percebê-los, não apenas no nosso mundo, mas percebê-los na dimensão deles. Você estando aqui, você consegue percebê-los. Então vamos supor, você tem um daimon aqui dentro e você tem clarividência, não é que ele está aqui fisicamente, ele está na dimensão dele. Mas você que tem essa capacidade de não só ver o nosso mundo, mas perceber o mundo, vou chamar de espiritual, você consegue ver o daimon. Sabe? Aí você já vê ele mais definido, você já vê ele com mais características. É como se você usasse um óculos bifocal. Sabe? Então, eu já vi pra caramba. E eu me lembro até minha filha de 5 anos de idade, ela virava e falava assim pra minha vida: pai, tem um moço lá fora, tá olhando pra cá pra dentro, 9º andar, cara. Aí eu falava assim: não se preocupa não, filho, ele não vai entrar não, tá? Aí eu ia lá fora falar com o camarada, falar: cara, não, eu falei: cara, você morreu. Rala. O lugar não é aqui. Quer ser atendido? Quer que eu trate de você? Vai para tal lugar, vai lá que é o meu lugar. Porque é engraçado que eu fico vendo, tem uns caras aí que falam assim: não, na minha casa a cadeira mexe, porta bate. Eu não gosto dessas porra na minha casa não, mano. Falo mesmo aí, eu fico puto. Ô caralho, essa aqui é minha casa, pô. Meu lugar de atendimento é lá no templo. Vai lá que eu já tenho. Lá a porta bate, cadeira arrasta, luz apaga, luz acende, é o cacete. Beleza, lá é o lugar. Tu imagina, tu tem o teu trabalho lá, o médico lá, tá um paciente dentro da tua casa. Então não é um lugar legal para isso. Mas eu já cansei de ver e cansei de interagir com a entidade, mas desde pequeno. Sabe, já depois de um certo tempo tu acostuma. No início é meio chato. Imagina. Né? Imagina, e assim, também assim, não vou dizer que de vez em quando tu não toma um susto. Tá tomando banho. Aí tu, de repente tem um negócio passa lá, tu Você tá sozinho em casa. se assusta, mas tu fala: não, espírito, tá tranquilo. Sabe? Não, porque se for um ladrão é pior. É verdade, cara. É assim mesmo. Caralho, o que é isso? Aí tu fala: não, é só um espírito. O espírito tá aí, não vai fazer nada. Mas assim, então já vi. Respondendo. Agora, o que acontece com o luciferiano pós-morte, né? Primeira coisa, ele não vai pro inferno. Começa por aí. Porque eu falei, o inferno já é esse mundo, e na verdade, assim, existe um lugar muito terrível quando você desencarna, que tem todas as características do inferno cristão, né, que é para onde os cristãos vão, quando morrem e não cumprem os preceitos cristãos. Né, porque eles
aceitaram, fizeram um acordo de viver segundo as regras do cristianismo. Então, quando eles quebram essa regra, né, e quebram mesmo no sentido de considerar assim, não, você pecou pra caramba, então você vai para o inferno. Tá? Só que mais da metade da população mundial não é cristã. Verdade. Então, mais da metade da população mundial não aceitou viver segundo as regras do cristianismo. Nem não aceitou e desconhece essas regras. Então, mas vamos pro limbo. É uma maneira de criar, porque na verdade não vão pro inferno. Porque assim, como é que funciona? Cada religião tem seu esquema. Sim. Então, lá no cristianismo é assim, ó, aqui tá aqui para você, céuzinho, harpa e camisolão. Pô, é chato pra cacete. E inferno. Se você não seguir os 10 mandamentos, sinceramente, pra mim aquilo é uma pegadinha. Porque não tem como seguir aquilo, malandro. Aquilo é sacanagem. Vai contra a nossa natureza. Vai contra a nossa natureza. Aí não dá, é uma pegadinha. Faço regra que tu não consegue seguir. Então a maioria vai tudo pro inferno. E o inferno é como se fosse o estômago. É como se fosse, gente, o estômago do Deus cristão, onde aquelas almas vão sendo devoradas. Vão sendo lá no inferno de fogo, terno, aquelas bobagens todas lá. Mas eu costumo falar, Luceriano não vai para o inferno. Luceriano não aceitou viver segundo a regra dos 10 mandamentos. Ele fala, eu repudio os 10 mandamentos. Eu não vivo de acordo com aquela regra. O pacto com o meu Deus é outro. Mas o Deus cristão é mais poderoso do que o Deus luceriano. Não é. O Deus luceriano, cara, cada um na sua. Então você segue o seu, faça o seu, seja feliz, tá? Quer depois um protetor solar para ir para o inferno? Certo. E eu não vou para lá, porque eu vou seguir o meu caminho. E no luciferianismo não existe essa ideia de ir para o inferno. Para o luciferiano, o mundo, em certas condições de vida, já vai para Gaza. Ô Jorge, para fazer, quando uma pessoa vai iniciar no luciferianismo na sua casa, ela tem que negar esse Deus cristão durante essa iniciação? Tem. Da mesma maneira que no batismo, eu não sei se você já viu, no batismo cristão, né, em algumas situações, em algumas cerimônias de batismo, você nega os padrinhos, né, ou a própria pessoa renega Lúcifer, renega Satã, renega essa galera toda aí. O cristão não pode, né, falar, não, vou fazer uma cerimônia de aceitação da egrégora cristã, da religião cristã e abraço Lúcifer. Não existe isso. O cristão, a princípio, ele Lúcifer lá, com Satã e todo mundo lá, e o cristão com Cristo e tal, parado aqui. Então, e quando, no nosso templo, quando você faz um pacto com Lúcifer, não é só quando você faz pacto com Lúcifer, não, cara. Se você for ver nas lives, quando você aceita um talismã lá dentro, tem um talismã da serpente, que é com o demônio ancorado. Quando você fala assim, você vai lá na nossa missa negra, fala assim, olha, quem quiser aceitar o talismã pode vir aqui na frente. Só tem um detalhe, vai ter que renegar Jeová, Jesus Cristo, tudo mais, e aceitar Lúcifer e os demônios lucerianos como seus deuses. Ninguém é obrigado, o cara pode ir lá na missa negra, assistir a missa e ir embora. Se ele falar assim, eu quero receber o talismã de proteção, que é um talismã que protege o indivíduo contra mal olhado, inveja, contra magia básica, não é uma coisa mais pesada, vai precisar de soluções mais pesadas. Ele, para receber o talismã, eu pergunto a ele, você como é que eu falo para ele? Você renega Jesus Cristo, Jeová, Jesus Cristo, santos e anjos da igreja cristã, você renuncia, né? Renuncia. A gente fala, você renuncia a Jeová, você renuncia a Jesus Cristo, e se a pessoa falar, não, ela não recebe o talismã, ela senta no lugar dela. Ela nem precisa levantar. Fala, por que você levantou, meu filho? Não expliquei antes. Então eu expliquei a você levantou, você está lá. Fala, você renuncia a Jeová? Sim. Você renuncia a Jesus Cristo? Sim. Você renuncia aos santos e anjos da igreja cristã? Sim. Você renuncia ao céu e ao Espírito Santo dos cristãos? Você está entendendo o que você está fazendo? Renuncia, sabe? Então, você aceita Lúcifer como seu Deus e aceita os demônios, os 11 demônios regentes lucerianos como seus deuses? Aceita. Então, toma o talismã de proteção, meu filho. Então, isso não é feito nem no pacto, isso é feito da missa negra para receber um talismã. O cara pode participar da missa negra, ele não precisa fazer isso. Ele faz se ele quiser. E no pacto também tem que fazer isso. Tá? Tanto é que quando o pactuado levanta para pegar um talismã, porque às vezes o talismã dele arrebentou, ele não precisa fazer isso. Nenhum pactuado precisa fazer isso. Ele já levanta, vai lá, bota o talismã para o dele. Mas por que o pactuado não faz? Porque ele já fez. No pacto dele ele fez isso. Então isso aí é quando você vai lá visitar e quer fazer. Agora, entendeu? Então você renuncia, faz essa renúncia e essas aceitações. Voltando à sua pergunta, para onde ele vai? O luceriano, quando desencarna, ele
vamos lá. Isso, só um momentinho, isso até agrega também na pergunta do Digo, que mandou aqui. Digo que é membro do canal, por isso que eu tô lendo a pergunta dele. Mas no pós-morte, luciferiano, na sua visão, a pessoa vai trabalhar para a egrégora luciferiana? Aí você já pode completar dele em cima. Sim, já respondendo ele imediatamente sim. Da mesma maneira que o luciferiano encarnado trabalha para a egrégora luciferiana. Ele não tem férias. Né? Se bem que a vida dele é bem... eu acho legal. Mas enfim, você desencarna, você tem você sendo luciferiano, você vai para nossa egrégora. O que é uma egrégora? A egrégora é uma resultante energética do pensamento, da sintonia de pensamento de várias pessoas. Por exemplo, o Isto Não É Podcast tem uma egrégora nessa concepção, ou seja, vocês se reuniram e construíram ele fisicamente, mas também construíram ele energeticamente. Então ele é uma egrégora. Então a egrégora luciferiana é a convergente de todas as mentes, de todos os luciferianos encarnados e desencarnados, sabe? E dos daimons que trabalham com a gente, dos demônios que trabalham com a gente. Sendo que isso é percebido, isso é energia. Só que nós percebemos energia de uma maneira de forma. Então, muitas vezes, a egrégora luciferiana ela é composta de várias, vou chamar de subegrégoras, tá, gente? São várias outras egrégoras menores. E essas egrégoras menores, muitas vezes, são percebidas, porque cada um vai perceber de acordo com o seu estado de consciência, sua capacidade de percepção. Nós estamos falando, em última instância, de energia. Mas cada um vai perceber de acordo com a sua consciência. E alguns percebem essas subegrégoras como cidades. Porque são pontos de aglomeração de consciências energéticas. Então você vê como uma cidade mesmo. Aí você fala assim, mas peraí, mas não é energia? Como é que o cara percebe como uma coisa? Ué, segundo os físicos, isso tudo aqui é energia. Sim. E você percebe como coisa. Então entrar no mundo energético não faz você necessariamente deixar de perceber a forma. Você só vai perceber a forma, como é que eu vou colocar? Segundo seus preconceitos. Como assim? O islâmico, ele também vai para o mundo energético. Só que o mundo energético que ele percebe é da religião dele, do condicionamento dele. Então ele percebe lá o mármore do inferno, né? Queimar no mármore do inferno, o Meca lá, sei lá o quê. Quando o kardecista desencarna, ele vai para o céu kardecista. Ele vai para a egrégora kardecista, para a comunhão de mentes kardecista, e ele vai perceber aquilo ali de acordo com o que ele foi programado para perceber. Quando o cristão desencarna, a mesma coisa. Por isso que é difícil você virar para uma pessoa, para uma alma desencarnada, e dizer que aquilo que ela está percebendo é real. Como é que eu vou falar para uma alma, e ainda mais assim, um médium cristão? O médium cristão, ele vai fazer projeções de acordo com os condicionamentos dele. Ele vai ver o mundo energético de acordo com o condicionamento dele. E quando ele entrar em contato com uma alma desencarnada cristã, as almas vão dizer para ele, não, aqui é assim, de acordo com a crença dela. Isso acontece nas projeções astrais. Como então, se você não tiver uma consciência bem evoluída, você vai acreditar naquilo mesmo. Se você for islâmico, porque se você for islâmico e fizer uma projeção, você vai ver o céu islâmico, vai ver a realidade espiritual que o islamismo define. Se você for cristão, vai ver o cristianismo. E se você for luciferiano, não é diferente. Não é diferente. Para você ser capaz de ir além desse nível de forma, você tem que ter uma consciência bem evoluída para entender que aquilo tudo que você está vendo é maia. É o estado de consciência. É igual isso aqui. Isso aqui é maia. Maia é um termo em sânscrito, quer dizer ilusório. Entendi. Não é ilusório porque não tem alguma coisa, é ilusório pelo que você está percebendo. Então, é como se existisse não um céu, mas milhares de céus, ou milhares de mundos, assim, vamos dizer assim, de realidades pós-morte. E os luciferianos experimentam algumas delas. Aí, basicamente é isso. E aí a pessoa vai para o estado de... Ou pode ser um estado de consciência. Se eu acredito nisso, é ali que eu vou estar. Basicamente é isso. É o estado de consciência. Basicamente é isso. Então, se o cara acredita que ele vai... Porque ele é pecador... Olha só, se o cara... Ele assumiu o compromisso de viver segundo os 10 mandamentos. Ele acredita que fez merda. Ele já está fadado a merda. Ele, quando ele morrer... Está diante do Deus dele absoluto, então ele não vai mentir para ele, né? Vai falar, pô, então eu vou para o inferno. E aí o inferno se conformará em torno dele.